Amém, irmãos? Vocês estão felizes com Jesus? E ele está feliz com você? Olha aí, hein? Aí apertou um pouquinho, hein? Amém? Abre comigo sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4, no verso 1 até o 7. Enquanto você abre aí em Tiago, no capítulo 4, deixa eu informar vocês um pouquinho. O pastor Ayrton, ele não está em viagem, ele está aqui em Valadares. A dona Laide, missionária Laide, ela saiu daqui de avião por volta de 12:30. A mulher foi tão honrada, irmão, saiu junto com o pastor Luiz Hermínio hoje aqui da cidade. Nem sabia que o homem estava aqui. Estava do ladinho ali da casa do meu pai, que ali tem a igreja Mevan, do lado dele, que é a denominação dele, né? Saíram os dois juntos, mesmo voo para Belo Horizonte hoje, para a graça de Deus. Mas o pastor Ayrton, ele teve um imprevisto na loja, parece que ele tinha esquecido que tinha um óculos programado para entregar para uma cliente que vai viajar de madrugada. Então, ele foi lá correr, mas daqui a pouco ele está chegando aí. Ele me ligou por volta das 6 e pouquinho, então logo mais está chegando. Mas eu quero compartilhar algo com você e eu peço muito a sua compreensão, porque talvez é um pouco duro, mas é o que o Senhor ministrou ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar no seu também. Amém? Tiago, no capítulo 4, do verso 1 até o 7, fala assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem as coisas a fim de usá-las para o seu próprio prazer. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos, porém a bondade de Deus mostra ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, a tua palavra foi lida, a tua palavra foi ministrada, e nós pedimos ao Senhor, Deus, faça o teu querer e faça a tua vontade, que sejamos aqui, Deus, simplesmente instrumentos nas tuas mãos, mas que a tua glória prevaleça nessa casa, em nome de Jesus. Você pode se assentar? Falei do pastor Ayrton, já chegou lá atrás, amém? Tá tudo certo. Queridos, esse Tiago, ao qual nós lemos, muitas das vezes nós pensamos que era Tiago, o discípulo, que andou juntamente com Jesus. Mas se você teve a oportunidade de vir numa última EBD aí, eu falei sobre a família de Jesus e esse Tiago é irmão de Jesus, irmão vindo da parte de Maria, sua mãe. E isso ele nos alerta sobre algo de muita importância. A primeira coisa que esse homem fala para mim e para você é que há muitos desejos dentro dos nossos corações. E parece que Tiago ele já estava vendo o dia a dia de hoje. Nós já começamos desde pequeno querer ser algo. Perguntas na escola cada vez mais incisivas e talvez cada vez mais com sentido, a fim de despertar algo em nós, como: o que você vai ser quando crescer? O que você gostaria de conquistar? Quem você se espelha como uma pessoa bem-sucedida? E muitas das vezes, pelo menos na minha geração, uma das melhores respostas era: eu quero ser um jogador de futebol, ou eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado. E muito disso foi se gerando, e quando você vê a sua geração, especialmente por volta dos 18 anos, quando você acaba o ensino médio, muito dessa pergunta volta à tona de novo, e talvez é um momento de muita decisão na vida de cada jovem e de cada pessoa que vai entrar para o mundo da faculdade. Muitas pessoas se frustram, muitas pessoas levam a caminhos errôneos. Mas tudo isso porque dentro de nós há muito desejo e, como o Tiago bem disse, desejo de posse, desejo de ter algo que não vai de nada agradar ao nosso Senhor. O que me chama a atenção é o que ele fala para nós num contexto
é que muitas dessas coisas não são entregues às nossas mãos por dois motivos. O primeiro motivo é porque nós não vamos usar para uma benfeitoria maior e vamos usar simplesmente para o nosso próprio eu. Ou seja, nós vamos pedir uma bênção que não vai beneficiar a sua igreja, ou vai beneficiar somente a sua vida. E vamos falar e entender um pouco as entrelinhas de uma maneira bem simples e direta. É aquele velho exemplo: pede a Deus um veículo, ganha o veículo, nunca mais volta na igreja. Pastor, mas parece que Deus não gosta de dar as coisas para as pessoas. Muito pelo contrário. O próprio Tiago continua dizendo: vocês não ganham as coisas porque também não pedem a Deus. E quando pedem, pedem de maneira errada. Então existe uma maneira correta de se achegar a Cristo e fazer um pedido de algo. E aí que entra uma coisa muito importante. Não adianta falar: Senhor, preciso tanto de tal coisa, e na realidade não está precisando nada, é só um desejo. Aquilo que nós precisamos, o Senhor Jesus, tenho certeza que Ele vai prover em nossas vidas. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que ele fala algo muito importante. Especialmente quando olhamos no verso de número 4, se eu não estou enganado, fala sobre nós sermos infiéis. E se somos amigos de Deus, nós temos que ser inimigos do mundo. E se somos inimigos de tudo aquilo que não é da vontade de Deus, estamos na vontade daquilo que nos criou. Mas muito da realidade, nós temos que falar a verdade. Nós estamos muitas das vezes optando em ser amigos daquilo que não agrada o Senhor Jesus. E quando nós olhamos, nós vemos que em Romanos, no capítulo 8, no verso 17, fala para nós que verdadeiramente nós somos irmãos de Cristo, porque assim o Pai nos adotou. E uma vez irmãos, nós somos promocionados, nós temos uma nova categoria de vida, porque nós passamos a entrar no testamento de Deus para a humanidade. Porque a partir desse momento nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus na glória. Olha que chique. Já parou para pensar? Dá até para estufar o peito e falar assim: mexe comigo não, irmãos. Sou co-herdeiro de Cristo. Sou poderoso, porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou irmão daquele que tudo pode, porque Ele também é Deus. Olha como o peso dessas palavras já muda ao nosso redor e já trazem algo diferente para mim e para você. E isso me faz olhar e muitas das vezes ver como nós somos imperfeitos, como nós somos seres que não olham nem mesmo para pessoas ao nosso redor, mesmo tendo inúmeras pessoas. E aí me faz refletir sobre escolhas nas minhas orações. Será que nós fazemos bons pedidos ao Pai? A própria palavra fala e nos diz que pai é aquele que um filho pedindo pão vai dar algo contrário. Por que com Deus seria diferente? Essa semana eu escutei da boca de uma pessoa muito próxima e de uma certa vez entristeceu meu coração. Uma pessoa que foi criada dentro de um lar cristão, por decepções da vida e por erros dela própria, vira e fala que Deus não existe, porque Deus não abençoa ninguém, porque Deus não quer benfeitoria de ninguém. E a única pergunta que eu fiz para essa pessoa, a qual me contou, é: e a outra pessoa que era a mãe, não fez nada? Simplesmente escutou isso dentro da sua própria casa? Queridos, a palavra tem poder. Conversando ontem com um aluno lá no meu escritório, ele falou assim: Thales, eu sou o tipo de pessoa, ele também é cristão e também é engenheiro, ele falou assim: nós temos que provocar ao nosso redor. Não adianta Deus falar algo comigo, com você, e eu ficar parado. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que provocar algo na minha situação que vai fazer diferença. Deixa eu falar com você uma coisa, eu sou própria prova viva disso. Estou casado, vou fazer 2 anos, mas se eu falar com você, eu não sei nem como que eu casei. Só sei que eu dei o grito: vou casar. As portas dos céus abriram. Conversando com o Mateus, ele falou a mesma coisa comigo, assim: não sei de onde veio dinheiro, mas casei. Já está indo para o Luquinhas lá. Daqui a pouco está chegando. Mas Deus vai prover, Mateus. Amém. Amém. Deus vai prover e nós cremos nisso. Mas, queridos, quando nós olhamos para isso e olhamos com tanto fervor, nós temos que entender que nós não podemos viver de uma maneira tão vaga, de uma maneira tão, desculpa a palavra, mas molenga. Lembra da moeba? É facinho de brincar porque ela é molenga demais. E é por isso que o diabo faz de gato e sapato de crente aí, irmãos.
Porque a postura é mole demais. Porque o jeito de falar que é cristão é mole demais. É simples demais. Vou te falar uma coisa que dói no meu coração. Ser cristão virou moda. Vai em qualquer coach aí, qualquer um que você quiser escolher. Não vou nem citar nome não, que vocês conhecem um ou outro famoso. A primeira coisa que ele começa a fazer é citar a palavra de Deus. Porque ele entendeu que ali sim tem riqueza. Só que tem pessoas que estão entendendo assim, não. Fulano está falando isso aí, mas é porque ele tirou códigos da Bíblia. Ele tirou insights da Bíblia, começou a entender chaves, coisas diferentes. E por isso que está vivendo algo extraordinário. Não, 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 querido. Só vive algo extraordinário quem provoca ao seu redor. Nós precisamos entender que o que Tiago está falando para nós é que há uma necessidade de fazer alguma coisa diferente. E o que me chama a atenção é na seguinte coisa, eu fui pesquisar, e tem uma advogada aqui também, se eu estiver errado ela me corrige. Mas eu fiz questão de pesquisar, viu, Clênio? Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Estou dando autoridade. Mas tem algumas maneiras de você não receber a sua herança. E a mais comum e a mais simples de entender é, enquanto o pai não morreu, você não tem como pegar a herança. Estou errado? Estou certo. Mas até aí todo mundo sabia. Só que eu aprendi duas coisinhas novas hoje fazendo a pesquisa. Quando você já foi avisado, foi alertado, e você não muda, tem duas possibilidades que podem acontecer. A primeira é você ser desonrado desse cargo. Você pode ser, basicamente, ser expulso de um testamento pelas suas atitudes. E da mesma forma, por esse motivo, você passa a não ser mais digno. O que eu quero falar para você aqui nessa noite é que só falar Jesus eu te aceito não vai te garantir no testamento de Deus. Mas é uma vida onde você vai viver em devoção a Cristo Jesus. Porque um crente molenga, em algumas situações ele vai ser testado, ele vai ser achado indigno. O crente molenga vai chegar um momento que Deus vai prová-lo. E ele vai ser afastado porque ele não se portou daquela maneira. Isso é um alerta que traz para o meu e para o seu coração que nós não podemos ficar de qualquer maneira, irmãos. Nós não podemos nos portar de uma maneira que não agrada ao Senhor. Nós temos a palavra de Deus que é para ser um manual do ser humano. Quantas coisas nós já não aprendemos e quantos anos atrás foram escritas essas palavras? Nós fizemos um estudo sobre Levítico, parece que é chovendo molhado, mas quantas coisas nós aprendemos com um livro que é do Antigo Testamento, né, pastor? Não precisa aprender, não. Não faz sentido, nós estamos vivendo um novo. Ô, irmãos, tanta coisa preciosa que está escrito lá atrás. E o próprio Jesus deixa isso para nós como uma parábola, que é a responsabilidade daquele que é o sacerdote do lar, ensinar coisas novas, mesmo com coisas antigas, que é aquilo que está guardado nos seus tesouros. Mas o que me chama muito o olhar é o verso 7. E a palavra fala assim, portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Pastor, você leu certo mesmo? Li te convida a ler também. Obedeçam a Deus. Dependendo da sua versão, sujeitai-vos, pois, a Deus. Enfrente o diabo e ele fugirá de vós. Concorda comigo que está acontecendo o inverso? Tem crente que está fugindo do diabo e não o diabo fugindo do crente? Alguma coisa está errada. A ordem é o contrário. A ordem não é de recuar, a ordem é de ir para frente, é de marchar. Sabe aqueles minigames que você faz em alguns jogos que você tem que pegar, às vezes, uma sujeira ou algo e fazer cada vez mais ficar encurralado? O que eu entendo sobre essa passagem, no verso 7 especialmente, é isso. É que nós temos que nos tornar uma potência como cristão tão forte que nós temos que encurralar o diabo a ponto de ele fugir de nós. Só que para fazer isso, eu cheguei à conclusão que nós vamos precisar de pelo menos 3 pilares. Eu quero falar um pouquinho deles para vocês. E em torno desses 3 pilares eu apresento para vocês o título da minha mensagem. Aqui acabou. Esse é o tema para mim e para você nessa noite. Aqui acabou. O primeiro pilar que nós temos que guardar no nosso coração, construir, fundamentar, é amem a Deus acima de todas as coisas. Tá, pastor, mas isso aí tá fácil de entender.
mandamentos, o primeiro mandamento, depois o mandamento reduzido por Jesus, ame a Deus acima de todas as coisas. Tudo bem, você já entendeu a essência do versículo, mas já colocou em prática? Porque amar Deus acima de todas as coisas não é só falar da boca para fora, querido. É abrir mão de desejos, abrir mão de prazeres, abrir mão de talvez um título maior, mas entendendo que tudo é para a honra e glória do Senhor. Está disposto a fazer isso aí? Está disposto a falar e bater no peito que você ama a Deus acima de todas as coisas? Parece simples, sim ou não? Mas não é. Quando esse mandamento é imposto a nós, a primeira coisa que nós temos que entender é que é para ser executado. Deus está mandando a ser executado. De uma forma mais literal, é como se nós fôssemos soldados e o tenente está falando: amem a Deus acima de todas as coisas. E aí, o que eu entendo com isso é que nós temos que fazer assim como Josué fez. Talvez é passar o olho dentro de casa e entender que há vários pequenos deuses dentro de casa, pegar tudo, queimar e jogar fora e bater no peito junto com a família e falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que é esse que é a ideia de poder falar: eu amo a Deus acima de todas as coisas. Assim nós começamos a construir uma base para fazer o inimigo fugir de nós. Este é o primeiro pilar. Agora, o segundo pilar, ele talvez é a segunda etapa mais difícil da vida de um cristão: se tornar servo. Não, pastor, peraí, está errado. A Bíblia fala que eu tenho livre-arbítrio. E tem mesmo. O fato de você estar aqui hoje, você optou em estar aqui. Você tem livre-arbítrio. Só que o pastor Ayrton já vem falando isso há algum tempo. Eu quero apoderar das suas palavras por algum momento. Quem ama a Deus como seu único Senhor, acima de todas as coisas, ele pega o seu livre-arbítrio e bota na mãozinha de Deus e fala assim: eu não tenho mais. Porque se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho o poder de escolha. Que serve que tem poder de escolha, irmãos? Nenhum. Nem opção de na hora de dormir ou de acordar. Se o senhorio mandar fazer alguma coisa, ele tem que trabalhar. E como é que um servo vai ter livre-arbítrio? Porque senão ele pode falar assim: não quero mais ser servo, tem livre-arbítrio, tem poder de escolha, vou embora. Só que isso não é só da boca para fora. Isso aí não é sobre entender, não. Entendi, o pastor Tales falou lá, eu entendi que eu tenho livre-arbítrio, mas eu tenho que dar para Deus. Mas não é só falar da boca para fora. Não é só simplesmente tentar agir como tal. É sobre abrir mão de algo que é seu. É sobre fazer uma escolha. É sobre entender que está tudo bem. Eu não preciso de ter uma escolha, porque eu já escolhi a Cristo. Eu já escolhi amar aquele que me amou primeiro. Esse é o propósito de entender sobre como vou me tornar um bom servo ao Senhor. E a partir disso, nós vamos nos tornar cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Vamos cada vez mais sermos lapidados e começar a ter semelhança com aquele que nos criou. Espera aí, estamos chegando no objetivo. A ideia é ser parecido com Jesus. Está funcionando, pastor. Estamos indo aí. E cadê a terceira base? Cadê o terceiro pilar? O terceiro pilar, queridos, se chama decisão. E aonde essa palavra nasceu no meu coração foi através de um vídeo. Estava ali passando no meu Instagram e eu acompanho basquete tem mais ou menos uns 3 anos. E eu vi um americano falando sobre um lance no qual ele viveu, sobre um jogador que é muito famoso hoje, ele ganhou muita fama após sua morte. O jogador em questão, ao qual ele estava se referindo, era Iman Shumpert. Ele estava falando que numa oportunidade de um jogo dentro do seu ginásio, um outro jogador, que eu acho que vocês podem conhecer, que chama Kobe Bryant, ele morreu em 2020, ele vai começar o final da partida. O basquete são 4 tempos de 12 minutos. E no último quarto, começando os 12 minutos marcados no cronômetro, o Kobe chega para esse jogador, pega na mão dele, fala assim: parabéns, você fez o seu melhor, mas aqui acabou. Querido, esse cara fala que em alguns momentos ele falou assim: o que esse cara está falando? O alarme nem tocou ainda. Ele falou que ele chegou a olhar para o cronômetro, viu 12 minutos marcando ainda.
Só que no primeiro lance, a qual vai acontecer, ele fala que o Kobe pega a bola, joga a bola na tabela, pega a bola, joga e faz um passe, é uma cesta de 3 pontos, imediatamente o time dele pede time. Ele vai para o banco e fala assim, eu não entendi nada, eu não sei o que aconteceu. Esse terceiro pilar, ele fala de uma atitude que não tem como voltar mais. É uma postura que só dá para chegar com maturidade, entendendo que não dá mais, aqui acabou. E a proposta desse título de mensagem sobre aqui acabou é você entender que não dá mais para perder tempo, que está na hora de você pegar na mão do capeta, apertar e falar, parabéns, você brilhou até aqui, mas aqui acabou. Está na hora de falar para Satanás que não tem mais vez, de entender que você se tornou um homem, uma mulher que decidiu servir a Deus. Aí vai acontecer o versículo 7. Por quê? Você amou a Deus, ou seja, você se sujeitou àquele que deveria ser sujeitado. Você obedeceu a Cristo, você se tornou servo, enfrentou o diabo é filho de você. Agora, deixa eu falar uma coisa com você. Isso aqui não é achismo, não. Isso aqui não é uma interpretação bíblica, não. Isso aqui é uma promessa. Entendeu a diferença? Não é uma interpretação do pastor. Está escrito. Se você se tornar um homem a qual Deus quer que você se torne um homem onde ama a Deus acima de todas as coisas, pega o seu livre-arbítrio, coloca na mãozinha de Deus e fala, pode ficar com o Senhor, eu não quero mais. E é uma pessoa decidida a servir a Deus, pode chegar na mão do capeta e falar, aqui acabou, não tem mais jeito. Ele não vai saber o que você fez, mas Deus está vendo o que você fez. É hora de tomar uma decisão, querido. É hora de falar para si mesmo e falar assim, não dá para brincar mais. O cenário lá fora está caótico. Todo dia é uma coisa nova. Todo dia é uma situação pior que a outra. No momento, nós estamos vivendo uma febre porque o povo está querendo ser pai de bebê reborn. Aí, numa outra situação, o povo está caótico porque um casal famoso se separou. E aí? E se Jesus voltar, você vai ficar esperando ou vai ficar achando interessante? Está preocupado com o bebê reborn ou com o casal que acabou quando o Cristo volta? E aí? Qual a decisão você vai tomar para a sua vida? É você que vai chegar no inimigo e falar que acabou ou ele que chega na sua frente e fala que acabou? Qual é a decisão da sua vida daqui para frente? O que eu quero falar para você nessa noite é, Cristo está esperando uma decisão da minha e da sua parte. Ele espera uma postura minha e sua. Ele espera um filho voltar de novo aos braços do Pai. É bonito falar isso, né? Um filho voltar para o braço do Pai. É lindo falar isso. Mas será que o filho está fazendo o mínimo esforço de voltar para o braço do Pai? Será que o filho pelo menos entendeu o que ele precisa fazer para voltar para o braço do Pai? O filho pródigo teve que quebrar a cara para entender que na casa do Pai ele tinha o melhor. Será que eu e você vamos ter que quebrar a cara para ter que voltar para lá? Ou será que nós vamos ter que, infelizmente, sermos expulsos do testamento de Deus? E achar que está todo pomposo, na hora que chegar lá em cima, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. Ou na hora que chegar a hora final, você vai chegar nos céus. E talvez algum personagem bíblico que nós conhecemos e talvez amamos um ou outro, vai chegar e falar assim de canto de boca. Olha lá, Pedro, ó. Aquele ali nem Satanás pôde, irmão. Virou na cara do cão e falou que acabou. Qual será que vai ser a nossa postura? Qual será que vai ser a maneira qual nós vamos nos apresentar ao Senhor, irmãos? Será que vai ser uma postura que agradou a Ele ou será que vai ser uma que desagradou? Será que nós vamos conseguir chegar até lá vivendo uma vida de intensidade a Deus? Será que nós vamos conseguir chegar até Jesus e falar que nós fizemos o que era proposto a ser feito? Será que nós vamos poder bater no peito e falar que foi feito? Tudo para a honra e para a glória dele. Será que nós vamos poder falar que as palavras dele se cumpriram na minha e na sua vida? Porque falar de provisão às vezes fica muito fácil. Falar de livramento talvez fica muito fácil. Mas e de atitude? E de domínio próprio?
e de poder falar e bater no peito que você decidiu fazer algo diferente. Você decidiu provocar o sobrenatural ao seu redor. Qual que é a minha e a sua decisão? Porque o que nos afasta de Deus nos aproxima do mundo. E essa é a palavra de Tiago para nós. Somos infiéis, somos maus porque nós pedimos coisas para o nosso bem próprio. Somos ruins porque nós queremos ser amigos do mundo e não amigos de Deus. Quando nós estudamos lá na matemática, tem coisas que são inversamente proporcionais. Ser amigo de Deus e ser amigo do mundo são coisas inversamente proporcionais. Quando um está para cima, o outro está para baixo. Se eu sou amigo de Deus, eu não sou inimigo do mundo. E se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Qual que é a decisão que nós vamos tomar? Ah não, pastor, eu vivo uma vida de equilíbrio. Sou amigo de Deus, mas também sou amigo do mundo. Parabéns. A indecisão já é do inimigo, ele está rindo da sua cara nesse momento. Hoje é uma sexta-feira, dia 30. Já estamos indo para o meio do ano. Parece que o ano começou ontem. Literalmente. Já estamos indo para o mês 6. E talvez em nenhuma oportunidade você tomou uma decisão de fazer algo diferente. E o meu convite para você nessa noite é que você tome uma decisão. A ponto de chegar face a face do capeta, do inimigo, Satanás, como você quiser chamar. Pegar na mãozinha dele. Pode dar até uma sacudida e falar assim, parabéns, você tentou bem, mas aqui acabou. Eu vou servir a Jesus. Eu vou construir algo que Jesus quer que eu faça. Essa é a minha palavra para você nessa noite. Coloque sobre seus pés. Queridos, a intenção não é constranger ninguém ou falar que nós estamos frouxos. Muito pelo contrário. Essa palavra ela veio para confrontar o meu e o seu coração. No sentido que talvez o que está faltando para nós é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou talvez o que nos falta é sermos servos. Ou talvez o que nos falta é uma decisão de servir a Deus. Mas o que eu quero pedir ao Senhor Jesus nessa noite é que a partir de hoje saia dessa porta homens e mulheres que decidiram servir a Deus, que decidiram dar um basta no inimigo. Homens e mulheres que vão poder vivenciar e viver o cumprimento dessa promessa em Tiago, no capítulo 4, no verso 7. Obedeçam a Deus, enfrentem o diabo e ele fugirá de vocês. Existe um pregador que chama Ângelo Basso. Ele fala que ele quer ficar até o último segundo antes da trombeta soar. Porque ele quer vivenciar isso de perto, ele quer fazer o inimigo correr dele. Agora, para um homem ter essa certeza e essa autoridade, ele tem que estar muito bem decidido. E o meu desejo para o seu coração é que nós sejamos assim hoje, a partir de hoje. Pessoas decididas, pessoas que o coração queima para poder falar de Jesus. Pessoas que o coração queima para poder espalhar o evangelho a toda criatura. E pessoas que o coração queima para fazer a vontade do nosso Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Pai, abre os nossos olhos para que possamos ver a tua glória. Limpa os nossos ouvidos para que possamos escutar a tua voz. Coloque em nós um coração, Deus, que sente a tua presença, um coração que pulsa de amor pelo Senhor. Pai, que possamos ser homens e mulheres que decidiram amar ao Senhor acima de todas as coisas. Homens e mulheres que decidiram servir ao Senhor em espírito e em verdade. Homens e mulheres que se tornaram decisivos e decidiram adorar ao Deus que é vivo. Que decidiram adorar a um Deus que faz presente em todas as situações. E que, acima de tudo, é um povo que decidiu fazer o inimigo fugir
diante da sua face. Pai, eis aqui a tua igreja. Nós queremos cada vez mais o Senhor. Queremos cada vez nos parecer mais com o Senhor e estar cada vez mais próximo de voltar aos teus braços. Seja feita a tua vontade em nossas vidas. É a oração que nós fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém.